E no vídeo de hoje, a situação da Assembleia de Deus no Amazonas, 1 ano e 5 meses após o pastor Samuel Câmara assumir o pastorado em substituição ao saudoso presidente da igreja, o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. A Assembleia de Deus no Amazonas ingressa na sua 8ª década em pleno desenvolvimento. Este é o título da matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1990. Edificada no solo do maior estado brasileiro a nível de território, a Assembleia de Deus no Amazonas parte para a 8ª década de sua história, abrindo espaços e desbravando fronteiras que os pioneiros do trabalho de Cristo jamais sonharam conhecer. 1 ano e 5 meses após assumir o pastorado em substituição ao saudoso presidente da igreja, pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, o jovem Samuel Câmara, 32 anos, louva a Deus pelo desenvolvimento do trabalho, que hoje conta com 99 congregações na capital Manaus e pelo menos uma porta aberta para a pregação do evangelho em cada vilarejo do gigantesco Amazonas. Posso dizer hoje como Paulo, fui zeloso e criado aos pés de Gamaliel, diz o pastor Samuel Câmara, referindo-se ao desenvolvimento ininterrupto da igreja e fazendo alusão aos anos passados ao lado do ex-presidente da CGADB, pastor Alcebiades, que o introduziu na obra do Senhor com apenas 15 anos, recomendando-o ao Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo. Desde maio de 88, a igreja assumiu o ritmo que seu saudoso pastor tinha prenunciado quando disse ao seu então jovem auxiliar: as mudanças deverão acontecer, mas eu não tenho condições de realizá-las. Talvez você terá. Para atender ao trabalho em todo o Amazonas, um estado com dimensões continentais, mas tão pouco povoado quanto os desertos da África, a igreja decidiu, em sua convenção estadual de 88, dividir em áreas de trabalho, cada uma delas assistida por um dos membros da mesa diretora da convenção, que se desloca pelo menos uma vez por ano para visitar cada um dos municípios situados nas calhas dos grandes rios do estado. Nesta viagem, os problemas enfrentados pelos obreiros, que vão desde o deslocamento precário até a falta pura e simples de comida, são constatados e relatados, surgindo daí soluções ditadas pela convenção. Na imagem à esquerda da primeira lauda, vocês observam aí o pastor Samuel Câmara junto à família, e a legenda fala que ele trabalha no sentido de conscientizar o seu rebanho de que cada crente é uma igreja. Investindo no futuro. A imensidão do estado e a impossibilidade de deslocamento terrestre em função da inexistência de estradas em quase todas as regiões, faz com que alguns obreiros, para chegarem à convenção, que anualmente se realiza em novembro, tenham que viajar até mais de 20 dias em embarcações nem sempre seguras. Tudo se supera, entretanto, por causa do amor à obra. Há as voltas com a necessidade de adaptação às regras definidas pela nova Constituição do Estado, há pouco promulgada, e que prevê, entre outras coisas, a criação de 26 municípios. A igreja também, com os olhos postos no futuro, investe na preparação de mais obreiros através do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas e também nos meios necessários para a assistência mais pronta ao trabalho nos mais longínquos recantos do estado. Foi assim que surgiu a ideia de se adquirir um avião para facilitar e aumentar o número das viagens de assistência ao trabalho feitas pelos convencionais. Aprovada por Deus e pela igreja, a ideia resultou na compra de um Cessna 206 anfíbio, um dos únicos que existem no Brasil
e que serve como uma luva ao trabalho, possibilitando o deslocamento mais rápido dos obreiros e até servindo como unidade móvel de saúde em situações emergenciais. Com fé em Deus, a igreja investiu neste meio de transporte e está certa de poder pagá-lo até o final, mesmo que os recursos não sejam numerosos. Falta apenas uma prestação e o avião está em revisão e esperamos tê-lo em atividade no mês de janeiro. Caso o leitor queira participar deste projeto, faça contato conosco. Estamos precisando de um piloto interessado em manejar o avião, de preferência membro da Assembleia de Deus, com boa experiência de voo e que se interesse pela obra. O trabalho no interior do estado cresce em número e qualidade. Pelo menos uma vez por ano, o obreiro participa em Manaus de um curso ministrado pelo IBADAN e recebe também um incentivo, principalmente aqueles que estão nos lugarejos mais pobres do Serviço Social Lídia Nelson. Voluntários também estão saindo para a obra, muitos deles deixando para trás um bom emprego ou um determinado status social. Mas, conforme afirma o pastor Samuel Câmara, a necessidade de obreiros para a obra do Senhor no Amazonas é cada vez premente. Bem, tem essa imagem do avião, com a legenda: o avião comprado pela Assembleia de Deus no Amazonas facilita o trabalho de evangelismo e assistência promovido pela igreja. Manaus. A capital do Amazonas continua inchando desde que, em 1967, o presidente Castelo Branco assinou um decreto criando a Zona Franca de Manaus. As favelas se multiplicam, impulsionadas pelo êxodo rural, este causado pela falta de estrutura no interior do estado. Em função disso, a cidade dispara com bem mais que a metade da população de todo o estado, mais de 1.300.000 habitantes. A cidade de Paritins, considerada a segunda em termos populacionais, não chega a ter 200.000 habitantes. O trabalho do Senhor cresce mais que a cidade. Cada novo bairro, fruto ou não de uma invasão, recebe pelo menos uma congregação da Assembleia de Deus, aberta sempre por um varão ou uma varoa valorosa, já que a visão é esta: cada crente, uma igreja. São 99 congregações assistidas pelos 12 pastores que militam na capital e pelos diáconos. A igreja ganha almas e abre frentes de trabalho sem se preocupar em como construir o templo. Isso porque há anos um sistema revolucionário que contagiou inclusive os governantes vem sendo empregado. Trata-se do mutirão, uma forma de construção que reúne centenas de irmãos em 1 ou no máximo 2 dias para levantar em madeira ou alvenaria, com projeto próprio e material da igreja, um templo novo. Queremos mais, bem mais. 100 congregações ainda é pouco para Manaus. Vamos evangelizar toda a cidade, prega o pastor Samuel. Administrado pelo pastor Paulo Ribeiro, primeiro vice-presidente da igreja, o canteiro de obras fornece material e organiza mutirões, além de assistir todas as congregações em suas necessidades materiais. Nos batismos semanais, sempre aos domingos, no primeiro horário de culto à noite, vários novos membros confessam publicamente sua fé em Cristo e se unem à igreja numa mesma arrancada. Atividades. São cerca de 20.000 membros na capital que participam de projetos como os cultos nos lares, realizados sempre aos sábados e organizados pelas classes de escola dominical. Os períodos de oração na igreja são constantes e o avivamento é cada vez mais presente. Para citar um exemplo, em apenas um culto de crianças realizado numa segunda-feira, dia 9 de outubro, no Templo Central, 24 pequenos irmãos foram batizados com o Espírito Santo, enquanto no templo, outros adultos recebiam a mesma graça. São 4 os departamentos que atuam na igreja: o infantil, o de adolescentes, o de jovem e o de adultos. A base é a escola dominical, ministrada de forma diferente pelo pastor da igreja. Cada professor é um líder
de trabalho e dirige pelo menos um culto por semana em lares de membros ou de pessoas não salvas que pedem a realização de uma reunião em suas casas. Uma vez por semana, nos sábados, os irmãos de toda Manaus têm oportunidade de participar de uma vigília que acontece na propriedade comprada pela igreja e que se constitui em mais uma bênção de Deus. O Canaã, uma clínica psiquiátrica com 3 blocos de dormitórios, um de administração, um auditório, um refeitório, uma cozinha industrial e mais 3 blocos, num dos quais funciona um Instituto Bíblico da Igreja. Essa propriedade adquirida pela Assembleia de Deus há anos é o lugar onde se realiza hoje em dia a convenção estadual, além de vários outros encontros. Nas vigílias ou nos períodos de oração que a igreja promove em todas as congregações, todos os dias, o poder de Deus tem se feito notar e a vontade de estar em atividade na obra do Senhor tem brotado na vida de jovens que se dispõem para o trabalho individual ou grupos da mesma faixa etária, abrindo novas frentes de trabalho. Aqueles que pretendem se preparar para a obra frequentam por 3 anos o Instituto Bíblico, que oferece cursos de educação religiosa, básico e graduação em teologia. Ali o pastor Edson Alves da Silva desenvolve um trabalho de base que já tem formado muitos obreiros e orientado tantos outros, como é o caso dos pastores Moisés Mota e Moisés Melo, que hoje servem a igreja de Manaus. A igreja investe no trabalho de cada um e coloca material à disposição. O trabalho desenvolvido pelo Departamento de Comunicação envolve vários projetos de evangelismo ou formação através de fita cassete, um programa de rádio e o projeto de um trabalho em vídeo. Recentemente, para integrar ainda mais a igreja, foi lançado o boletim semanal, A Assembleia de Deus em Suas Mãos, que pretende informar e formar a igreja também interessada em se desenvolver na área dos meios de comunicação social. Através destas diversas frentes de evangelismo, muitas almas têm vindo aos pés do Senhor e os cultos cada vez maiores para templos cada vez menores. A ideia é tirar da cabeça dos membros a impressão de que devem esperar por uma grande campanha ou pela atividade dos pastores para fazer a obra. Se cada um recebeu a Cristo e tem dons que podem ser desenvolvidos, o ideal é aplicá-los, explica o pastor Samuel Câmara. Recentemente, em reuniões promovidas com cada faixa etária, adolescentes, jovens, irmãs e irmãos adultos, o pastor Samuel expôs as intenções da igreja e pediu que cada um deles fosse uma igreja, ganhando almas e acompanhando os que forem aceitando a Jesus, a fim de que estes também se entrosem rapidamente dentro da obra. E os resultados são práticos e estimulantes. Um bom exemplo é do jovem empresário Climilton Braga Júnior, filho de um dos mais prósperos comerciantes do estado e um ex-militante católico espírita e da seita oriental do Ra. Com menos de 1 ano na fé, ele evangeliza em sua agência de viagens, lidera uma classe de escola dominical no Templo Central, coopera no boletim da igreja, evangeliza nos bairros mais distantes com os jovens da igreja e já tem levado várias pessoas a Cristo. O trabalho desenvolvido pelos irmãos não tem fronteiras. Fábricas, quartéis, colégios, hospitais, asilos, faculdades e principalmente nos lares. A obra, ainda assim, é grande e o objetivo, segundo o pastor Samuel Câmara, é evangelizar toda Manaus. Organizados estamos. O que nos interessa mais neste momento é deixar que o Espírito Santo dirija todos os trabalhos e toque na vida de cada irmão, despertando os que dormem, para que a obra seja cada vez maior para a honra e glória do Senhor, concluiu. Precisamos de mais recursos para construir barcos, templos, apoiar obreiros em todo o estado com o mínimo de condições para fazerem a obra. Graças a Deus, que tem feito grandes coisas por nós. Salmo 126. Caso você queira participar desta grande obra conosco, faça contato. No lado esquerdo a gente vê a imagem da igreja
E no lado direito temos aqui essa embarcação com a legenda: barcos como esse ainda são meios de transporte indispensáveis para alcançar lugares de difícil acesso. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.